Graça e paz para você que está aqui nas suas redes sociais, podendo ouvir essa palavra. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos pregar sobre a mensagem O Sermão Escatológico de Jesus. Vai ser o tópico 2, o princípio de dores, exatamente como está na Bíblia. Mateus capítulo 24, do 3 ao 14. Vai deixando sua Bíblia aberta aí. E acima de tudo, abra o seu coração, permita que Deus fale com você, porque esse texto contém verdades profundas e atuais que tem muita gente que não gosta de pregar sobre esse assunto e tem muita gente que não gosta de ouvir sobre esse assunto. Mas a palavra de Deus, ela existe para ser pregada. Ela é a voz de Deus falando conosco. Então, eu te convido a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais para que esse vídeo possa ter um alcance cada vez maior. Então, te convido a fazer isso tudo aí, tá bom? Para poder esse vídeo ter um alcance maior, para que esse vídeo tenha muitas visualizações e a palavra possa ser pregada. Então, vamos lá. Nos comentários eu estou deixando o link da minha landing page para você poder entrar e comprar qualquer um dos meus livros. Eu tenho Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional e o dinheiro nosso de cada dia. Só entrar na landing page e comprar. Pode comprar pela livraria ou pode comprar diretamente comigo, só me chamar no WhatsApp. Forma de pagamento no WhatsApp é o Pix. Um livro custa R$30 mais os 20 da entrega. Se for comprar 2, R$50 mais os 20 da entrega. Se for comprar 3, R$70 mais os 20 da entrega. A partir do quarto exemplar, R$22,50 mais os 20 da entrega. Tá certo? Forma de pagamento pelo WhatsApp é o Pix. É só me chamar lá. Tá aí na landing page o meu WhatsApp. Só entrar e chamar. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre os meus livros, vou falar também sobre o Disque 180 e vou entrar no conteúdo da mensagem. Então eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus já está falando e vai continuar falando mais ainda. E desejo que Deus abençoe sua vida e que essa palavra edifique a sua alma. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. A sua curtida, o seu comentário e o seu compartilhamento, eles são rápidos, eles são gratuitos, levam somente alguns segundos e assim você faz com que o vídeo tenha um alcance maior. Você que está nessa plataforma de vídeos curtos, olhe a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3. Olha também do lado do título do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3 e acompanhe na sequência para entender a mensagem. Daqui a pouco eu vou entrar com o conteúdo da mensagem O Sermão Escatológico de Jesus, tópico 2, o princípio de dores. E você que está nessa plataforma de vídeos curtos, clica no coraçãozinho, tá? Clica no coraçãozinho, deixa o seu comentário e seu compartilhamento. E clica também nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar aqui. Agora vamos para o livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para que você verdadeiramente possa crescer espiritualmente, para que você verdadeiramente possa trazer para a sua vida espiritual conhecimentos profundos do que é o verdadeiro avivamento. Se você reparou, ele começa com duas perguntas. Começa com o título, Avivamento. Aí eu faço a primeira pergunta aqui no título, onde ele começa? A segunda pergunta, como alcançá-lo? E você vai ver as duas respostas aqui dentro, tá? Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração por meio desse livro. Cada capítulo tem como título uma pergunta. São 4 capítulos. No primeiro capítulo eu te faço a seguinte pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos lares? Então eu trago as reflexões sobre o assunto, os textos bíblicos para o seu crescimento espiritual. Aí vamos para o capítulo 2, eu tenho a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? E aí vale você
independentemente de que religião você tenha ou não tenha, vale a pena você ler esse capítulo 2, para que você possa alicerçar sua família em bases profundas, sólidas, concretas, bases que falam de ética, de moral, de verdadeiros valores, de valores que verdadeiramente são fundamentais para uma sociedade boa e justa, tá? Estou indo além da religião. No capítulo 3, eu faço a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Vale a pena você meditar nesse tema também, tá? Porque aquilo que nós trazemos para a nossa alma, através daquilo que vemos, ouvimos, coisa e tal, se reflete nas nossas vidas. Então, eu faço muitos comentários aqui, muitas considerações aqui, e que tenho certeza que vão falar ao seu coração. No 4º capítulo, eu trago o seguinte tema para você, a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Outro capítulo que eu convido você a ler também, com toda atenção, independentemente de questões religiosas, tá? Vale a pena você ler. Você pode comprar esse livro clicando na minha landing page, vendo as livrarias nas quais ele está sendo vendido e comprar por lá. Ou comprar pelo WhatsApp comigo. Forma de pagamento pelo WhatsApp é o Pix, um exemplar R$30 mais os 20 da entrega. Se quiser comprar 2 para dar de presente para alguém, R$50 mais os 20 da entrega. Se quiser comprar 3 para dar mais presentes, R$70 mais os 20 da entrega. A partir do 4º exemplar, R$22,50 mais os 20 da entrega. Pode misturar com os outros que eu tenho, que são Cuide Bem da Sua Carreira Profissional de Lodebar para Wonderland, que eu tenho na versão impressa. Pode misturar à vontade, tá? Então tá aqui para você. Desejo que Deus abençoe sua vida e que Ele fale poderosamente ao seu coração. Cuide bem da sua carreira profissional. Esse é o livro que serve para você entender que você que é cristão, vou começar falando para você que é cristão, parar de espiritualizar a sua carreira profissional. Você está desempregado e eu vou orar. Beleza, mas não é suficiente. Mas está duvidando da oração? Não, pelo contrário. Eu creio na eficácia da oração. Eu creio no poder da oração. E a minha vida é uma manifestação diária do quanto Deus tem me respondido através das minhas orações, em muitas áreas da minha vida. Tá? Mas o que eu estou falando está na Bíblia também. Deus, quando diz para Josué, seja esforçado que eu vou te ajudar, ele está dizendo para Josué fazer a parte dele. Quando ele diz para Moisés, por que esse povo está me clamando? Por que esse povo está me clamando? Manda eles marcharem. Deus está dizendo para Moisés o seguinte: olha só, deixa comigo que a minha parte eu faço. Abrir o mar é comigo, mas você trate de mandar o povo marchar, ao invés de ficar murmurando e reclamando. Manda esse povo seguir em frente, manda esse povo marchar. Então eu estou mostrando para você que na prática, você tem que fazer sua parte no que diz respeito à sua carreira. Você tem que buscar qualificação. Eu apresento os instrumentos para você se qualificar aqui, em Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Eu pego todos os temas que você pode imaginar. Elaboração de um currículo, redes sociais, dinâmica de grupo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, apresentação pessoal, marketing pessoal, empreendedorismo, plano B, estudo, planejamento de carreira. Eu tenho inúmeros temas para você refletir aqui, para que você possa verdadeiramente alcançar o seu crescimento profissional, tá? Não adianta você só orar se você não faz a sua parte. Você acha que Deus vai recompensar respondendo às orações de uma pessoa acomodada que não estuda e que quer um excelente emprego? Não. Para quem tem pouco estudo, os empregos que tem, se aparecerem, são empregos que vão pagar pouco, são empregos que vão oferecer tarefas elementares e que aos poucos já estão sendo substituídos por robôs. Cobrador de ônibus já foi substituído, o ascensorista já foi substituído, o digitador foi substituído não por robôs, mas por
outros funcionários que ali mesmo no próprio atendimento já fazem o que antigamente o digitador fazia. Ficava lá no escritório esperando os documentos chegarem para ele ficar só digitando. Isso acabou, não tem mais. Com certeza, daqui a alguns anos, algumas outras profissões serão extintas, tipo atendente de operador de teleatendimento, aquele que fica lá no receptivo do call center, atendendo ligações. Isso aos poucos já está sendo substituído. Se você ligar, você já vai ver que muitas vezes eles já direcionam você para os canais digitais, para você falar com o robô, para você não falar mais com gente. Aos poucos, isso já está sendo feito. Caixas em geral, incluindo caixa de banco, aos poucos já estão sendo substituídos. Você não reparou que no seu banco você já é direcionado para os canais digitais para você não ir no caixa? Enfim, são alguns exemplos que eu estou dando para você. São profissões mais ou menos elementares, destinadas a quem tem pouco estudo e que estão sendo substituídos por robô. E então eu estou falando para você andar na frente, se qualificar. Então está aqui o livro para você. Esse você não vai encontrar nas livrarias não. Esse só tem comigo no meu WhatsApp. Clica na landing page, vá direto no WhatsApp e me chama lá. Forma de pagamento Pix, um exemplar R$30 mais os 20 da entrega. Vai comprar 2 para dar de presente? 50 mais os 20 da entrega. Quer dar mais presente? Vai comprar 3? R$70. 50 mais os 20 da entrega. Perdão, 70 mais os 20 da entrega. Recapitulando. Um exemplar, 30 mais os 20 da entrega. 2 exemplares, 50 mais os 20 da entrega. 3, 70 mais os 20 da entrega. A partir do quarto, 22,50 mais os 20 da entrega. Só comigo no WhatsApp. Aí na landing page é só clicar, me chamar lá. Forma de pagamento Pix. Então desejo que você tenha uma excelente leitura e que você cresça profissionalmente. De Lodebar para Wonderland é um livro que conta testemunhos, histórias reais de pessoas que deram a volta por cima, de pessoas que buscaram superar dificuldades, pessoas que foram ao fundo do poço. São histórias reais, as pessoas são reais. Essas pessoas que estão aqui retratadas no livro, elas existem. Eu só mudei os nomes, as datas e os locais para que as verdadeiras pessoas não sejam identificadas, tá? Mas para que você conheça o conteúdo das histórias delas. A história da Catarina, adolescente que saiu da igreja por causa de perseguição, de gente sem noção tendendo a igreja. A Tamires, que passou um monte de perrengue dentro de casa, um monte de abuso, e que acabou se iludindo aí, numa aventura extraconjugal. A Elisama, que passou por uma série de abusos dentro de casa, uma menina criada na igreja, e que carregou esses traumas. Casal Lindomar e Jaqueline, os dois se odiando, os dois vivendo uma vida toda conturbada. Deus restaurou, está aqui a história deles. Casal Felipe e Gabriela, que não soube lidar com problemas familiares e quase que o casamento foi de ralo. Júlio César, que achou que o crescimento profissional dele tinha a ver com a capacidade dele e meteu os pés pelas mãos. O Rafael, o garoto criado na igreja, curioso para conhecer o mundo, quebrou a cara. O pastor Marcelo, que muito fanfarrão, achou que a igreja estava crescendo porque achava que ele era o cara e tomou-lhe uma rasteira, tá? Para aprender, para ficar esperto. Está aqui a história dele. O Augusto, que foi traído pelas pessoas que mais amava, a esposa e o melhor amigo. O Guilherme, que não ouvia conselho de ninguém e meteu os pés pelas mãos na vida e fazendo um monte de coisa errada. E a Gisélia, 11ª história, a última história do livro, que vivenciou o inferno na terra até ter a vida restaurada pelo Senhor. Então, as 11 histórias têm um elo em comum, que é o fato de todas elas terem entregado suas vidas para Jesus, para que elas pudessem ter essa restauração facilitada. Então, de Lodebar para Wonderland você pode comprar clicando aí na minha landing page, está aí nos comentários, e escolhendo a livraria na qual você vai comprar, ou me chamando lá no WhatsApp para você comprar.
pelo WhatsApp, diretamente comigo, forma de pagamento Pix, um exemplar R$30 mais os 20 da entrega. Vai comprar 2 para dar de presente? 50 mais os 20 da entrega. Quer comprar 3 para dar mais presente? 70 mais os 20 da entrega. A partir do quarto, 22,50 mais os 20 da entrega. Pode misturar com Cuide Bem da sua carreira profissional e Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Pode misturar, pode comprar só dele, levar para Wonderland. Fica à vontade, só me chamar no WhatsApp. Desejo que Deus fale ao seu coração através do testemunho de todos esses irmãos que estão aqui, tá? Relatados aqui. Vamos falar do meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse livro, eu só tenho ele na versão digital. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei, em 2022. Um livro extremamente atual. Por mais que você diga que muita gente fala da questão do dinheiro até o dia de hoje, muita gente fala e muita gente não toma tenência e continua errando, cometendo os mesmos erros. Então, é um assunto que a gente tem que falar também, tá? Ali eu falo sobre várias coisas. Falo sobre como você administra o dinheiro que você ganha, como você administra o dinheiro que você gasta, como você renegocia dívidas, como você evita entrar em inadimplência. Falo de pechincha, falo do que a Bíblia diz sobre o assunto dinheiro, falo sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. E eu quero agora direcionar uma palavra para você que é cristão e que tem a mania, que não é nada saudável, de espiritualizar tudo que diz respeito a dinheiro. Você não se controla, gasta mais do que ganha. Eu convido você a ler nesse livro, especialmente o capítulo 2, que é o capítulo no qual eu trato sobre como você cuida do dinheiro que você gasta, como é que você monta o seu orçamento. Aí você se enrola todo e fica culpando essas coisas que a gente aprende na igreja, aí, o gafanhoto, roubador, migrador. Vou mostrar para você aqui na prática como é que a gente destrói o gafanhoto. Ó, aqui o gafanhoto aqui, ó. Vou mostrar para você como é que eu vou destruir o gafanhoto e você vai ver. Dá uma olhadinha, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos lá. Destruir o gafanhoto para você. Viu? Já foi o gafanhoto. Vamos destruir o devorador. Vocês também, vocês que estão muito fanáticos religiosos e que não estudam a Bíblia, aqui ó, olha o instrumento que eu estou usando para repreender o devorador. Olha o devorador aqui na minha mão, vou mostrar para você. Vamos repreender o devorador, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos de novo, mais uma vez, para finalizar. Repreender o devorador. Tá aqui. Devorador repreendido com sucesso em nome de Jesus. Falei do gafanhoto, do devorador. Esses pastores aí gostam de manipular financeiramente a cabeça de vocês para vocês arregarem dinheiro lá no gasofilácio deles para eles usufruírem ao seu bel prazer. Ai, tá acusando? Não, tô acusando não tô julgando não. Daqui a pouco assiste a mensagem, o sermão escatológico de Jesus, o tópico 2, o princípio de 2, que eu vou falar sobre esse assunto, que Jesus fala. Então, já vimos gafanhoto, devorador, vou mostrar para vocês agora, ó, como é que a gente repreende, ó, o cortador. Aqui na minha mão, aqui tá o cortador, vamos lá. Mais uma vez, repreendendo o cortador. Cortador repreendido em nome de Jesus. Vamos repreender o migrador? Tá aqui, ó. De novo, para mostrar para você. Aqui na minha mão, o migrador. Tá vendo o migrador? Vamos lá. Vamos repreender o migrador. Aqui. Mais uma vez.
Mais uma vez, repreender o migrador, vamos lá? Migrador repreendido com sucesso em nome de Jesus. Agora a locusta. Em algumas traduções antigas aparece esse nome, locusta. Creio que seja algum bicho semelhante ao gafanhoto. Então está aqui. Vamos repreender a locusta? Vamos mostrar para você? Então está aqui, ó. Mais uma vez. Mais uma vez, vamos repreender a locusta, em nome de Jesus. Locusta repreendida com sucesso em nome de Jesus. Agora, antes que você fique com mimimi, dizendo que eu estou duvidando de Deus, que eu estou duvidando do poder da oração, que eu estou ridicularizando. Não estou ridicularizando nada, eu estou tentando botar na sua cabeça que cada coisa tem o seu lugar, tá? Eu e você podemos sim pedir a Deus que nos abra portas financeiras, tá? Sim. Podemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para administrar os recursos que nós ganhamos, sim. Mas somos nós que temos que fazer a nossa parte. Você viu que eu peguei 5 cartões de crédito. São cartões muito velhos, são cartões que... Alguns desses cartões eu nem pedi, os bancos mandaram. Então estou dando ao banco, inclusive, a resposta do que eu faço com cartões que me mandam sem que eu tenha solicitado. Então quero dizer para você que você, quando tiver um cartão de crédito, se você tiver, aprenda a usar. O limite que você tem que usar não é o limite que o banco dá para você. O limite que você tem que usar é um percentual do seu salário. Eu falo sobre isso no livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Convido você a entrar no site da Amazon.com.br e comprar na versão digital. Pagou na hora, baixou na hora. Você não precisa esperar ninguém entregar. É na hora que você vai comprar, pagar e baixar para ler. Tá? Então eu mostrei com essa dinâmica aqui para você entender que nem tudo no dinheiro é espiritual, para que você que é servo do Senhor pare de espiritualizar o que não é para espiritualizar. É você que tem que fazer as contas e administrar corretamente o dinheiro que você ganha. É você que tem que saber elencar os seus gastos. Eu falo, tem um capítulo falando só disso. É você que tem que saber que se você não tem dinheiro para fazer festa, não faça festa. Se você não tem dinheiro para comer fora, não coma fora, a não ser que você mora numa casa que tem um quintal, aí você bota a mesa no quintal para você comer fora. É a única forma que dá. Se você não tem dinheiro para viajar, não viaje. Se você não tem dinheiro para comprar determinada coisa, não compre. Espere o momento. Você está para receber seu 13º, segunda parcela. Se você separar aí o dinheiro para comprar meu livro pela internet, não dá nem R$20. Você vai lá, né? Você vai lá na Amazon.com.br, vai comprar meu livro. É mais barato, posso garantir que é mais barato do que você pagar um lanche num lugar qualquer aí. Posso garantir que é mais barato. E eu tenho certeza que ele vai ter muito mais serventia para você, tá? Então é isso, eu espero que você tenha entendido o que eu quis transmitir com relação a essa dinâmica aqui. Eu espero que você tenha entendido que eu não estou debochando da fé de ninguém. Até porque eu sou cristão, sou servo de Deus, eu não estou debochando da fé dos meus irmãos em Cristo. Eu estou mostrando para você que são muitas vezes os próprios cristãos que se colocam em posição de serem zombados, de serem ridicularizados, porque por falta de noção, por falta de conhecer a palavra, ficam se prestando a esse papel aí de espiritualizar o que nunca foi para espiritualizar, de espiritualizar o que nunca foi espiritual. E é esse o problema, espiritualizar o que nunca foi espiritual. Esse é o problema, tá?
Porque cada coisa no seu lugar. A própria Bíblia mostra isso. A própria Bíblia dá exemplo que cada coisa tem o seu momento, cada coisa tem o seu local, cada coisa tem a sua oportunidade de acontecer. Eu citei para você o exemplo de Josué, citei para você o exemplo de Moisés. Tá? Se você não viu, vou repetir aqui. Deus mandou Josué fazer a parte dele que ele ajudaria. Seja esforçado e eu vou te ajudar. Não foi o que Deus falou para Josué? O que Deus falou para Moisés com relação ao povo? Por que esse povo está me clamando? Manda esse povo marchar. Deus não falou isso para Moisés? O que Deus quis dizer? Quando chegar em frente ao mar, é comigo, eu resolvo, eu abro o mar. Agora manda esse povo parar de murmurar, manda esse povo parar de reclamar, manda esse povo marchar. Deus falou ou não falou exatamente assim com Moisés? Então é a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Faça a sua parte no seu planejamento financeiro. Então desejo que Deus abençoe sua vida financeira e que você alcance a prosperidade vivendo bem com o que você tem e se planejando para ganhar melhor. Para se planejar para ganhar melhor, você vai comprar o meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Porque não adianta querer ganhar bem sem estudo, sem qualificação. Não vai rolar não. A própria Bíblia também nos mostra, principalmente no livro de Provérbios, que Deus não recompensa nem preguiçoso, nem acomodado, nem deitão, nem enrolão. Deus recompensa quem se esforça, quem trabalha. O cara que se esforça, que trabalha, que estuda, que busca, não importa nem que ele seja cristão ou não, Deus vai olhar aquele cara, pô, esse cara é trabalhador, esse cara corre atrás, esse cara se esforça. Então eu vou dar uma moral para ele. Aí Deus olha o outro que é tão servo de Deus, que ora tanto, mas é um cara que está sentado, acomodado, sem fazer nada. A vida continua a mesma coisa. É bíblico, meu irmão, é bíblico, meu irmão. Quero que você acorde para isso. Então vamos lá. Fica aqui até o final que eu vou entrar na mensagem, o sermão escatológico de Jesus, daqui a pouquinho. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração através do conteúdo que está sendo administrado aqui, está sendo pregado aqui. Vou falar agora sobre o Disque 180 e daqui a pouco eu entro no conteúdo da mensagem, o sermão escatológico de Jesus, tópico 2, o princípio de 2. Fica aqui, hein? Vamos lá, semana passada eu falei do Disque 180 e vou repetir. E eu quero falar para você, mulher, não permita que ninguém, nenhum homem abuse de você. Existem vários tipos de abuso. Quando o homem chega ao extremo do abuso físico, que é o da agressão, ele já cometeu outras formas de abuso, tá? Já teve o abuso psicológico, que é aquele que diz para você que você tá gorda, que você tá magra, que seu cabelo tá feio, que você tem estria, que você tem celulite. Observações aqui. Homem que fala que mulher tem estria, tem celulite, a mulher tem que ficar ligada nesse tipo de homem por outra questão. A sexualidade do cara. Que homem que gosta de mulher, que é macho, alfa, ele não repara se a mulher tem estria, tem celulite, não. Muitas vezes não sabe nem o que é isso. Ele não tem esse tipo de preocupação, não. Com todo respeito, eu estou falando. As homens que ficam muito preocupadinhos com estria, com celulite, a mulher tem que ficar ligada nesse tipo de homem por outra coisa. Como eu falei, a sexualidade do cara que não é lá essas coisas, não. O cara não é macho alfa, não. Tá mais para macho beta, tá mais para tá bem inclinado a ser um mordedor de fronha. Com todo respeito, a mulher tem que ficar ligada que possivelmente esse cara morde a fronha. Se ainda não morde, ele está com vontade de morder a fronha. Mas voltando aqui, então esse cara já cometeu esse tipo de abuso, ele já cometeu também o tipo de abuso patrimonial ou financeiro, principalmente quando são casados e quando ele é o macho alfa provedor, entre aspas.
E aí ele proíbe a mulher de trabalhar, porque na cabeça dele mulher não trabalha. Ele está lá no século XIX, século XX ainda. Que ele é o macho alfa provedor. Só que ele é o macho alfa provedor, entre aspas, que não estuda, que tem um emprego que ganha um salário miserável e acha que ele é o macho alfa provedor. E a mulher não pode trabalhar fora. E aí fica regrando. Às vezes não dá dinheiro para a mulher sequer comprar algo pessoal. Ele só sabe fazer as compras e ele acha que ele é o macho alfa provedor, entre aspas. Quando na verdade ele não fez mais do que obrigação. Se ele é o homem, é ele quem tem que prover a casa. Ah, mas e a mulher quando trabalha? A mulher quando trabalha, eles sentam juntos e cooperam juntos, contribuem juntos, fazem tudo juntos, inclusive dentro de casa. Não é só o bonitão que trabalha fora, a mulher trabalha fora também, aí ele vai ficar sentado no sofá que nem um pachá, enquanto a mulher está fazendo tudo dentro de casa. Ele também tem que cooperar, fazer as coisas também. Então essa é uma outra forma de abuso também, explorar a mulher, entendeu? Explora das mais variadas formas. Além desse abuso patrimonial, financeiro, de ficar, de negar dinheiro para a mulher, comprar coisinha para ela, uma roupa para ela, um perfume para ela, uma roupa íntima para ela, um artigo de higiene pessoal para ela, porque ele é o macho alfa provedor, entre aspas, e ele não está aqui para bancar a mulher. Interessante, mas ele gosta de ver as outras bonitinhas lá fora. Hipocrisia pura. Eu vejo até o rótulo Deus, Pátria e Família nesses homens. Ah, deixa quieto. Então existem outras formas de abuso. Preste atenção, você que está namorando, mulher. Se o cara der o primeiro grito com você, mete o pé, termina. Porque o cara que grita hoje, amanhã ou depois, ele vai querer fazer coisa pior. Eu falei isso semana passada e vou repetir. Eu estou repetindo e vou falar disso durante todo o mês de dezembro. Durante todo mês de dezembro eu vou falar sobre esse assunto, tá? Isso tem que ficar gravado na sua mente. Aprenda o número 180. Um homem abusou, pega o telefone e liga, tá? Vigia com isso, mulher. Ah, e não entra numa de acreditar, dele pedir desculpinha, não vou fazer mais. 99,9% faz de novo, tá? 99,9% faz de novo. Porque homem de verdade, ele segura a onda dele. Tá? Homem de verdade, ele não lança a mão em cima da mulher para agredir, não. Ele conta até 10 até para gritar. Homem mesmo. O que pode ter é o cara que nasceu com um pênis, uma genitália masculina. Isso pode ter, mas isso não faz dele um homem, não. Um camarada que nasceu com um pinto, isso não faz dele um homem. Faz dele apenas um ser que foi criado e que nasceu com sexo masculino. Mas ser homem é muito mais profundo do que isso, do que ter uma genitália masculina, um pinto balançando no meio das pernas. Ser homem é muito mais profundo do que isso. Fica a dica, mulher, diz que 180 e fica aqui até o final que eu vou entrar no conteúdo da mensagem agora. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e vão fazer com que esse vídeo tenha um alcance maior. Nós vamos então pregar a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 14. Tá? É o sermão escatológico de Jesus, é o tópico 2. O princípio de dores, exatamente como está no cabeçalho da sua Bíblia. A partir de agora, abra o seu coração e permita que Deus fale. Através dessa mensagem, que Deus fale ao seu coração. Vamos lá. Verso 3. Quando vai acontecer isso? Isso é aquilo que eu preguei semana passada no verso 1 e verso 2. Aquilo que eu falei, que Jesus já deu uma palhinha sobre o que aconteceria no fim dos tempos. Então os discípulos
Perguntaram: quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde. Quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Verso 4. Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Verso 6. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Eles devem vir, mas ainda não é o fim. Verso 7. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Verso 8. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Verso 9. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Verso 10. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Verso 11. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Verso 12. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. 13. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Para fechar o 14. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça presente, viva e real nas nossas vidas, nos nossos corações. Bem, durante esses minutos eu quero trazer para você uma meditação muito séria, muito profunda sobre essa parte do sermão escatológico de Jesus, o princípio de dores. Se você me acompanha aqui, você já deve ter visto que várias vezes eu falei: leia Mateus 24 vendo um telejornal qualquer, não importa a emissora que você queira ver, não importa, e veja você mesmo se já não está acontecendo isso tudo que Jesus está falando aqui. Jesus ele faz um resumão em Mateus 24 daquilo que ele mesmo entregou para João muitos anos depois, lá no Apocalipse. Vocês lembram? O mesmo João que estava aqui sentado ouvindo Jesus falar em Mateus 24. João era um dos 12 discípulos. Estava aqui recebendo o ensinamento de Jesus. Muito mais tarde, quando João já estava no final da vida, preso na ilha de Patmos, aguardando o julgamento e possível execução, sei lá, ele estava lá, degradado, preso na ilha de Patmos. Jesus se apresentou a ele e entregou a revelação do que aconteceria no final dos tempos. E ali Jesus esmiuça tudinho, com riqueza de detalhes, isso que ele fez aqui num intensivão, num tudão, para o pessoal poder entender, para os discípulos poderem entender. E muitas dessas coisas que ele já está dizendo aqui, que serão o princípio de dores, já estão acontecendo. E vamos meditar em verso por verso para que você mesmo possa
analisar e tirar suas conclusões. Mas busque estudar o livro do Apocalipse, procure verdadeiramente se aprofundar nesse tema, peça orientação a Deus para você estudar, tá? Busque o aprofundamento, tem gente boa na internet que prega sobre esse tema, com conhecimento, tá? Faça isso que vai valer a pena. E medite nesse texto que eu estou pregando para você, Mateus 24, que é o intensivão, que é o tudão que Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Vamos lá. Vamos ler o verso 3 de novo. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Os discípulos estavam interessados em saber. Tá? Agora vamos para o verso 4. Aqui Jesus já começa falando. Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês. Em algumas traduções, aquelas mais antigas, costuma estar escrito o seguinte texto: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Costuma estar escrito isso lá. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ou, como vocês viram aqui, tomem cuidado. Vou ler de novo esse verso 4 aqui. Jesus disse: não deixem que ninguém engane vocês. Jesus está falando aqui de falsos profetas, de pregadores hereges, de pregadores que ensinam outro evangelho que não é o de Cristo. Paulo fala sobre isso. Se alguém vier a vocês ensinando outro evangelho que não é o de Cristo, mesmo que seja um anjo pregando, se não for o evangelho de Cristo, é anátema. E quantas dessas coisas já não estão acontecendo hoje aí? Você passeia pela internet e você está vendo um monte de gente ensinando coisas que não tem nada a ver com Bíblia. Você entra em determinadas igrejas e você está vendo gente ensinando coisas que não tem nada a ver com Bíblia. Quer exemplo? Teologia da prosperidade, que o movimento neopentecostal prega. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Que você tem que dar dinheiro, negociar com Deus, barganhar com Deus. Já falei e repito. Eles tratam Deus como se Deus fosse um político que aceita suborno. Eles tratam Deus como se Deus fosse um político que aceita propina, entendeu? Para abençoar a gente. Então, se eu vou lá, molho a mão de Deus, entre aspas, com uma oferta boa, e aí obrigatoriamente Deus vai me abençoar. É assim que eles tratam Deus, tá? Então fuja dessas igrejas, fuja desses grupos, sai fora disso, que isso é heresia. Mete o pé disso aí, que isso é heresia. Eles só querem pegar teu dinheiro, tá? Só querem mamar teu dinheiro. Quantos pregadores que andam por aí cobrando para pregar e só pregando heresia? Já começa que a palavra de Deus ela é dada de graça para eles, então eles não tem que cobrar para pregar. Já começou por aí. Pior ainda é quando tentam justificar dizendo que o mundo faz igualzinho. O mundo é um sistema de valores corrompido pelo pecado, tá? Então eu vi aí um pastor bem conhecido aí, vou dar nome aos bois porque está na internet, o Júnior Trovão, tentando defender a Camila Barros, porque a Camila Barros aceitou receber 90 mil reais de uma prefeitura. Vamos lá. A prefeitura, seja qual prefeitura for, o que ela tem que direcionar, o orçamento dela é para saúde, para educação, para transporte, para saneamento básico, para montar uma guarda municipal, para dar uma segurança para a população, para gerar emprego, para gerar renda. Não é para dar 90 mil para uma pastora pregar. Aí eles disseram que o Gustavo Lima, cantor, recebeu R$1 milhão. Como eu disse, o mundo é um sistema de valores corrompido pelo pecado. Então nós não temos que copiar o que o mundo faz. Que o Júnior Trovão tentou justificar dizendo que tem a Camila Barros receber 90 mil se o Gustavo Lima receber 1 milhão? Então tá, então quer dizer que se alguém faz alguma coisa errada, eu posso fazer também? Alguma outra coisa errada que seja? Porque fulano fez, deu bem, eu posso fazer também? Se o fulano bota um gato na luz, eu posso botar também, que não tem nada demais? Se o Beltrano bota um gato na internet, eu posso botar também, que não tem nada demais? É isso que o Júnior Trovão está ensinando? É isso mesmo?
Então, estou dando exemplo para você. Cuidado para que ninguém engane vocês, que parece que é um homem de Deus falando. Parece que é uma mulher de Deus falando, tá? Mas nem tudo que reluz é ouro. Há o ditado popular. Preste atenção. Estou dando o nome porque essas declarações dele estão aí na internet. Então, se alguém vier alguém aqui querer me xingar, me ofender, me detonar, vou bloquear o comentário e vou denunciar, já estou avisando. Quer discordar? Discorde na moral, na disciplina, na ideia. Me mostre biblicamente que eu estou errado. Agora, se entrar no de me xingar, me ofender, vou bloquear, vou denunciar. Então, seja sujeito a homem, sujeito a mulher. Quiser discordar, discorde, mas discorde na ideia. Vamos para o verso 5? Vamos, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Nós tivemos aí no Brasil o Henri Cristo, dizendo que é o Cristo. Eu não sei se ele é só um fanfarrão ou se ele é realmente um desses falsos profetas que estão querendo enganar os outros aí. Não sei em qual dos dois lados ele se enquadra. Ou se ele é os dois ao mesmo tempo. Um falso profeta fanfarrão, não sei. É meio complicado. Mas com certeza outros aparecerão. Ou já estão aparecendo por aí, tá? Nós tivemos aí, né? Muita gente fazendo questão de chamar o Jair Bolsonaro de Messias, só porque ele tem o segundo nome de Messias. Já querendo misturar as coisas, confundir as coisas, dizendo que ele seria o salvador do Brasil. Você lembra da novela O Salvador da Pátria, que a Globo fez em 1989? Era uma alusão ao que a sociedade brasileira estava fazendo na época, tratando Fernando Collor como se ele fosse o salvador do Brasil. Para quem viveu a época, vai lembrar que quando ele assumiu em 1990, a primeira coisa que ele fez foi bloquear o dinheiro da população, deixou todo mundo sem dinheiro, inclusive eu fiquei sem dinheiro, meu dinheiro bloqueado. E não era dinheiro fruto de negociata, não. Eu trabalhava em 2 empregos, estava juntando dinheiro para comprar meu imóvel. Só consegui comprar meu imóvel porque o dono do imóvel aceitou fazer transferência do meu dinheiro bloqueado para ficar bloqueado para ele. Foi a minha sorte, senão eu ia perder a compra daquele imóvel que eu precisava comprar, já que eu morava de aluguel na época. E eu tenho certeza que muitos que viveram a época passaram coisas até piores do que eu. Então, pois é. Então muitos aí ficaram aí achando que o Bolsonaro era o salvador da pátria, o salvador do Brasil, chamando ele de Messias e tudo. Procurando até dentro da Bíblia justificar o injustificável, criando coisas para tentar dizer que ele era o que Deus estava querendo colocar no Brasil. Eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes sobre a parte dos falsos profetas, que vocês vão entender exatamente onde é que eu quero chegar. Pois é. Aí também tem gente que vai para o outro lado e considera também o Lula como o salvador da pátria, o Lula como o pai dos pobres, o Lula como o painho, como eles gostam de chamar. Vem comigo aqui, você que está vendo aí. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula são seres humanos como eu e você. Tem qualidades e tem defeitos como eu e você. São falhos e pecadores como eu e você. Estão sujeitos a errar como eu e você. Quantas coisas erradas o Bolsonaro fez nos 4 anos de governo? Quantas coisas erradas o Lula fez nos 8 anos que ele foi presidente anteriormente? E nesse período que ele está governando o Brasil? Então todos têm falhas, todos sem exceção. Eu não quero saber em quem você vota, não me interessa, você também não tem que saber em quem eu voto. Aliás, você já sabe que eu nem voto, inclusive, né? Você já sabe, inclusive, que na eleição passada eu não votei e eu paguei mês passado a fortuna de R$ 3,50 porque eu não fui votar. E estou propenso a não ir votar em 2026, dependendo dos candidatos que aparecerem. E você parar R$ 3,50, né, se não aumentar. Se forem 2 eleições, serão R$ 7,00. Você parar essa fortuna para pagar, entendeu? Para não ter problema. Até eu completar 70 anos, que aí eu vou deixar de ser obrigado a sair de casa para votar. E aí, no dia da eleição, eu vou ficar na minha casa de boa. Então, eu me sinto totalmente independente para falar de política. Eu não sou vinculado a nada, nem a ninguém politicamente. Eu sou de Jesus e ponto. Ficou claro? Vamos lá.
que é para ninguém ficar debatendo aqui, querendo me converter para o petismo ou para o bolsonarismo. Para ninguém entrar numa de querer me converter, porque eu já sou convertido a Jesus. Tá? Fica a dica aí. Vamos para o verso 6. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. Eles devem vir, mas ainda não é o fim. Vamos lá. Guerras e rumores de guerra. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Rumores de guerra da OTAN querendo tomar as dores da Ucrânia contra a Rússia. Israel guerreando com Hamas. Rumores de guerra entre Israel e Irã. Já tivemos guerras violentíssimas no passado. Irã e Iraque, a Guerra do Golfo. Já tivemos guerras violentíssimas. Na verdade, guerra violenta é uma redundância, né? Guerra é uma grande violência. Aliás, numa guerra não existem vencedores, caso você não saiba. Mesmo que aparentemente uma nação tenha vencido a outra, essa nação que venceu, entre aspas, ela paga um preço muito caro, porque a economia fica toda destruída, milhares de homens que foram para a guerra não voltam. Então, não tem vencedores. Não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante do que todos eles. Roberto Carlos falou isso em 1971 numa música chamada Todos Estão Surdos, e é uma grande verdade. Então, quando vocês ouvem falar disso, guerras, rumores de guerra, aqui pertinho, na Venezuela, os Estados Unidos estão rondando ali, em princípio, como justificativa, combater o narcotráfico. Mas ninguém pode botar a mão no fogo pelo Trump para dizer que ele não quer invadir a Venezuela. Se ele tiver oportunidade, é possível que ele invada a Venezuela, que por sua vez tentou invadir a Guiana para brigar por um pedaço lá de terra chamado Essequibo. Então vocês estão vendo tudo isso aí sendo noticiado. É o que eu falo para você. Assista qualquer telejornal com Mateus 24 e começa a comparar. Vê se já não está acontecendo, mas não se assuste. Isso é só o princípio. Jesus acabou de falar para a gente aqui. Isso vai acontecer como um dos sinais de que a vinda dele está próxima. Esse é o princípio. Vamos continuar para você entender. Ao verso 7. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremoto em muitos lugares. Além dessas guerras todas que eu citei ainda há pouco, eu não posso deixar de falar da África, o continente mais pobre do mundo. Lá, volta e meia, tem guerra civil lá dentro, eles mesmos lá se matando entre eles lá dentro, do próprio país, se matando por causa de muitas coisas ou nada ao mesmo tempo. Lá, milhões e milhões de pessoas morrem de fome. Terremotos em muitos lugares, até o Brasil já experimentou aí alguns terremotos, coisas que a gente não ouvia falar. O Brasil já está experimentando alguns efeitos, ciclones, coisas que não ouvimos falar de acontecer aqui no Brasil. Será comum a gente ver lá fora, no Brasil não, mas já está acontecendo em muitos lugares. E esses são sinais do princípio de dores, sinais que Jesus está mostrando, ó, estou vindo, tá? A gente sabe que muita coisa que tem a ver com a fome tem a ver com a corrupção dos governantes, tem a ver com a má distribuição de renda que eles fazem, os ricos, poderosos, uma parte pequena da população da terra, com a grande parte da fortuna, e a grande parte da população da terra compartilhando miséria, compartilhando merreca. A gente sabe que tem a ver com a corrupção, mas a gente sabe também que esse é o prenúncio de que o fim dos tempos está chegando. São as duas coisas misturadas. Não tem para onde fugir, tá? Enfim, eu quero que você pense com muita calma nisso aí, tá? Vamos para o verso 8.
mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Jesus já está falando que tudo isso é só o começo, tá? Ainda vem coisa pior, tá? E no verso 9 diz assim: então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Bem, em alguns lugares, verdadeiramente, isso já é uma realidade. Sim, em alguns lugares, isso já é verdadeiramente uma realidade, tá? Muitas pessoas que estão pregando o evangelho estão sendo perseguidas, condenadas à morte, estão sendo odiadas. No Brasil, isso ainda não está acontecendo, não, tá? Se algum pastor, algum pregador estiver pregando para você, ensinando para você que está sofrendo perseguição religiosa porque apoia fulano de tal como político, traduzindo, se algum pastor, pregador ensinar para você dizendo que está sendo perseguido porque ele é bolsonarista, na verdade ele está sendo criticado porque ele é bolsonarista. Não tem nada a ver com perseguição religiosa, não, tá? E agora estão deturpando aí uma fala do Alexandre de Moraes, tá? Estão pegando a fala dele isolada, estão botando na internet, tentando enganar o povo para dizer que o Alexandre de Moraes está querendo perseguir evangélicos. Não, não tem ninguém querendo perseguir evangélico no Brasil, não. Ainda não. Grava a palavra ainda. Ainda não está acontecendo. Mas estamos vendo na palavra aqui que certamente vai acontecer. Mas ainda não está acontecendo. A extrema-direita costuma dizer que o Lula, se for eleito, vai perseguir os crentes. Lula nunca perseguiu, pelo contrário. Foi ele que criou o Dia do Evangelho. No governo dele foi criado o Dia do Evangélico. No governo dele apoiou a Marcha para Jesus. Então, na verdade é só marcha, né? Porque Jesus já meteu o pé dessa marcha há muito tempo. Então eu não vou falar mais marcha, é só marcha, tá? Porque Jesus já meteu o pé dessa marcha. Eu posso falar com toda a naturalidade, porque é uma marcha que fala de política, uma marcha que tem pastor fazendo gesto de arminha. Jesus já meteu o pé disso há muito tempo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenho nenhum medo de falar isso. Jesus já meteu o pé. Jesus já vazou dessa tal marcha aí há muito tempo. Mas voltando aqui. Então, repetindo o verso 9, sobre a perseguição, né? Sobre a perseguição, que seremos perseguidos, odiados. Isso já está rolando lá fora. No Brasil ainda não, como eu falei. No Brasil, a gente ainda tem liberdade para pregar. Eu estou aqui tendo liberdade para pregar para você. Estou aqui na minha casa, gravando vídeo. Mas em outros lugares não rola. Vou postar esse vídeo na internet. Em outros lugares isso não rola, não. Eu recebo convites para pregar em igrejas, vou com liberdade. Mas em outros lugares isso não rola, não. A igreja que eu congrego, o Ministério Sana Terra Ferida, tem uma filial na Itália. E lá na Itália, para se fazer um culto ao ar livre, tem que falar com a prefeitura com muita antecedência, reservar horário para começar, horário para terminar, tudo muito bonitinho, tudo muito reservado. Eles separam o lugar, coisa e tal, é coisa muito burocrática, tá? Para você ter uma ideia de como é fazer um culto ao ar livre lá na Itália. Aqui no Brasil a gente pega a aparelhagem, arruma um ponto de luz, bota a aparelhagem, monta e prega. É assim ou não é? Olha a diferença. Tá? E eu estou falando da Itália, que é um país democrático, tá? É um país europeu democrático. Agora, imagina isso em Cuba. Imagina isso na China. Imagina isso na Coreia do Norte. Imagina isso. Não vai rolar. Então é isso que eu quero que você entenda. Vamos para o verso 10. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros.
Já não está acontecendo isso? Já não tem um monte de gente desviando? Olha no Brasil, segundo as estatísticas aí, o IBGE identificou cerca de 50 milhões de evangélicos ativos na igreja, mas já identificou 15 milhões de desigrejados e tem mais uns 40 milhões desviados. Olha quanta gente que conhece a palavra, mas ou desviou de vez, abraçou outras religiões, largou tudo, ou são desigrejados que não querem simplesmente congregar em uma instituição. Olha quanta gente se traindo, se odiando. Olha aí, a política no Brasil. É o cara que vota no Bolsonaro que odeia o cara que vota no Lula. É o cara que vota no Lula que odeia o cara que vota no Bolsonaro. Tem lógica isso? Futebol, o cara que torce pro Flamengo odeia o vascaíno. O cara que torce pro Vasco odeia o flamenguista. Tem lógica isso? Deixa eu falar aqui para você que tá nessa vibe aí de odiar alguém por causa de religião, por causa de futebol, por causa de política. Vamos lá. Vamos com relação à política. Esses caras que hoje, na frente das câmeras, se odeiam, eles por trás se juntam para votar coisa para ferrar com você e comigo, tá? Eles se juntam lá no Congresso para ferrar com você e comigo. Pode ser de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, eles se juntam. É para eles se beneficiarem e ferrar você e a mim, eles se juntam e fazem. Eles aumentam os próprios salários, eles têm 2 férias por ano que você não tem, que eu não tinha quando eu trabalhava. Eles aumentam os próprios salários, você não pode fazer, eu também não posso. Então, estou mentindo? E com relação ao futebol, os caras jogam ali, um contra o outro durante o jogo, acaba o jogo, os caras se arrumam, saem, vão para as mesmas baladas, frequentam os mesmos lugares, normal. É só o babaca do torcedor que fica ali se engalfiando um com o outro. Eu usei essa expressão forte, babaca, porque é o que eles são mesmo, um bando de babaca. Não tem outra expressão para falar. E com relação à religião, é um crente que odeia o cara da religião de matriz afro, é o cara da religião de matriz afro que odeia o crente. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma isso. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus nunca fez isso, Jesus nunca ensinou isso. Me mostra na Bíblia Jesus ensinando isso. Se você quiser discordar de mim, discorda biblicamente. Me mostra na Bíblia Jesus fazendo separação por causa de religião. Com quem Jesus bateu de frente foram os fariseus, os doutores da lei, os religiosos que ensinavam a lei errada. Com esse Jesus bateu de frente. Mas Jesus não bateu de frente com pessoas que seguiam outras crenças religiosas, não. Você não encontra isso. Vamos lá. E quanta traição está acontecendo? Quanta puxada de tapete está acontecendo? Inclusive dentro da igreja. Já não está acontecendo? Vamos para o verso 10. 10 não, 11. Vamos lá. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Não aparecerão. Não aparecerão. Quando Jesus escreveu, obviamente, ele disse aparecerão, porque ele estava levando o povo a ver o futuro. Jesus estava já prevendo o futuro, mas esse futuro já chegou, já está acontecendo, já estão aí os falsos profetas. Eu vou pregar, quando eu terminar de pregar a série Sermão Escatológico de Jesus, já estou anunciando aqui, eu vou pregar uma série chamada Falsos Profetas. Já separei inúmeros textos bíblicos, eu vou pregar sobre cada um deles para você pensar e meditar. Já temos aí vários falsos profetas. Vamos pegar aqui a eleição 2022. Os vídeos estão aí na internet. Um monte de profeta dizendo antes das eleições que Deus revelou a eles que o Bolsonaro seria eleito presidente em 2022. Quem é o presidente em 2022? É o Lula. Então, quer dizer, esses falsos profetas já foram desmascarados. Tem muitos. Os vídeos deles estão aí na internet. E o Silas Malafaia, que fez aquela macumba gospel para o Lula, na oração dele, a oração contrária, o último debate, o debate da Globo, o vídeo está na internet, eu não estou inventando nada não. Ele estava fazendo certinho, orando pelo Bolsonaro, ok, tudo bem, Bolsonaro é amigo dele, ele é eleitor do Bolsonaro, ok. Problema, cada um vota em quem quer, enfim. Beleza, era só ele orar pelo Bolsonaro. Senhor, abençoa ele, dá sabedoria a ele, blá, 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 amém, glória a Deus. Mas ele partiu para amaldiçoar o Lula.
para botar o Lula, para pedindo a Deus para botar o Lula confuso no debate, para botar o Lula todo enrolado no debate. O que aconteceu foi o contrário, por isso que eu falei que foi uma oração contrária. Quem ficou todo enrolado e confuso no debate foi o Bolsonaro. O Lula deu-lhe alta chapuletada no Bolsonaro no debate, e com certeza aquele debate foi predominante para o Lula ganhar aquela eleição. Os vídeos estão aí na internet, tanto da oração contrária do Malafaia, do feitiço gospel do Malafaia, quanto o debate. Tá aí para você ver. Não estou nem forçando a barra, você mesmo pode entrar e ver e tirar suas conclusões. Você é inteligente. É só você usar a inteligência. Não deixar nenhum pastor fazer sua cabeça. Não deixar nenhum pregador fazer sua cabeça. Eu não estou aqui para fazer sua cabeça, não. Eu estou aqui para fazer você pensar. Eu estou aqui para fazer você refletir. Eu estou aqui para ensinar você a fazer como os crentes de Berea fazem. Atos 17, do 10 aos 12. Eles iam lá conferir o que os discípulos falavam. Eu estou ensinando isso para você. Fazer a mesma coisa, inclusive fazer com o que eu estou falando. Vá conferir na Bíblia o que eu estou falando aqui. Eu desafio você a fazer isso. Pois é, então os falsos profetas estão aí. Já tivemos aí o Off, The King, The Power, The Best, The Best, The Best, The Best, The Maio. Esse palhaço aí, tá aí. Tá aí esse palhaço aí. Esse fanfarrão aí querendo tomar dinheiro de vocês. Tantos outros aí. Todos os outros aí profetizando. E já... Quantos de vocês que estão vendo aí que são cristãos já não receberam uma profetada? Já não receberam um revelamento? Já não receberam uma visagem? Quantos? Quantos e quantos? Eu mesmo já fui vítima disso. Então, tá cheio. Fica alerta. Isso é sinal de que o fim dos tempos está próximo. O princípio de dores, como eu estou pregando aqui. Vamos continuar. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Verso 13. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Eu já preguei, inclusive, sobre esse texto específico aqui, os versos 12 e 13. Mas vamos lá, falar novamente. Na sua versão é possível que esteja assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos lá. Já estamos vendo o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, já estamos vendo. Dentro da igreja, inclusive. Olha os escândalos aí acontecendo direto. Leia Lucas 17:1. É normal que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Jesus já alertou. Então, está aí a iniquidade, os escândalos. O fato da igreja evangélica brasileira se meter com política, isso já é um escândalo. Porque o púlpito é feito para pregar a palavra. Não tem que ninguém estar lá no púlpito pregando Bolsonaro ou pregando Lula. É para pregar a palavra de Deus e ponto final. Acabou. Passou disso, é do maligno. Nós tivemos uns escândalos envolvendo aí os ex-pastores e pregadores lá dos Gideões. Aquelas cantoras lá dos Gideões, já tem os escândalos aí na internet. Tem um monte de escândalo envolvendo pastor, envolvendo pregador, envolvendo cantor. Tem um monte. E vai aparecer muito mais. O texto está aqui. Acabei de ler para você. Não se engane. Vai aparecer muito mais. Entendeu? E infelizmente isso vai fazer com que o amor de muitos esfrie. E isso já está acontecendo. Já está havendo. Eles não gostam de falar para você, mas já está havendo uma debandadazinha dentro da igreja. As igrejas já estão perdendo a arrecadação, estão perdendo dízimo, estão perdendo oferta, estão perdendo membro, porque tem gente que já está desanimando e desviando, porque vê essa quantidade de escândalo, essa quantidade de pecado dentro da igreja. Igreja metida com política, com corrupção, com negociata, com roubalheira, com adultério, com bebedeira, com droga, com tudo. Tá aí na internet. Tem um monte de escândalo aí. Estou inventando nada. Falei do verso 12, agora vou entrar no verso 13. Mas quem permanecer fiel até o fim será salvo. Paulo convida a gente para olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo convida a gente a olhar para Jesus. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Olhe para Jesus. Eu faço isso. Há 42 anos eu faço isso.
Eu olho para Jesus, eu não olho à minha volta, eu não quero saber de quem está à minha volta fazendo isso, aquilo. E já fizeram comigo, tá? Eu não posso falar aqui com mais detalhes, senão eu vou expor outras pessoas, mas já fizeram comigo. Se eu fosse olhar para isso, eu estava fora há muito tempo. Muito tempo, a nível de nem passar numa porta de uma igreja. Mas eu não olho para isso, eu olho para Jesus. Porque quem morreu na cruz por mim foi Ele. Não foi esse irmão que me perseguiu. Não foi esse irmão que me caluniou. Não foi esse irmão que me traiu. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Então é para Ele que eu olho. Porque eu sei que Ele tem para me dar. Eu sei que Ele tem amor para me dar, tem carinho para me dar. Eu sei que Jesus tem a mão estendida para mim, para me socorrer quando não estiver aguentando passar por meus problemas. Agora, esses irmãos e essas irmãs que estão por aí são tão falhos quanto eu, tão pecadores quanto eu. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Está lá escrito em 1 Coríntios. Entendeu? E também está escrito em Salmos: os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor, e ele se alegra no seu caminho, e ainda que caia, não fica caído, prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão, o segura pela mão. Tá? Então, é essa situação. Então, persevere até o fim. Não olhe para esses escândalos. Eu estou citando os escândalos que já estão aí. Então, eu não estou aqui sendo portador de fofoca, porque eu não sou fofoqueiro. Esse perfil aqui não é perfil para fofoca. Essa plataforma não é plataforma para eu usar para fazer fofoca. Aqui eu prego a palavra de Deus. Então, todos os escândalos que eu citei estão na internet. Todos os nomes que eu citei, eles já fizeram as merdas que eles fizeram e estão aí na internet, tá? Tá tudo aí na internet. Eles já fizeram a cagada, tá? Eu só tô contando o que já aconteceu e que muito provavelmente você já viu. Tá cansado de saber. Mas persevere até o fim. Persevere até o fim para que você seja salvo. E não olhe para a pessoa que faz alguma coisa errada, não. Não olha para mim, não. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Se você não gostou, porque ainda há pouco eu falei uma palavra, um palavrão, você não gostou, não olha para mim, não. Eu sou defeituoso. Além de eu ter o defeito no meu olho, eu tenho defeitos, tenho outros defeitos. Não sou perfeito, não. Eu nunca paguei de santarrão. Eu sou um homem divorciado 2 vezes. Nunca fiz questão de esconder. Porque eu não tenho nada para esconder. Não teve quebra do 7º mandamento. É só você pesquisar na Bíblia qual é o 7º mandamento. Não teve quebra do 7º mandamento, nem no meu primeiro casamento, nem no meu segundo casamento. Então, eu não tenho por que esconder que eu sou divorciado. Não tenho por que esconder isso. Isso vai me fechar portas para eu receber convite para pregar em algumas igrejas? Possivelmente vai. Mas eu estou pregando aqui. As portas que Deus quiser abrir para mim, Ele vai abrir e ninguém vai impedir. E eu estou aqui pregando a palavra aqui, na internet, na minha casa, de boa. Quando terminar de gravar o vídeo, eu vou pedir minha comida, eu vou almoçar, já que nós estamos por volta do meio-dia, do dia 12 de dezembro de 2025, e pronto. Simples assim. Olhe para Jesus. Vamos para o verso 14, né? Para nós então finalizarmos essa mensagem. Vamos lá. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Quando eu falei para você que Jesus, ele nesse texto de Mateus 24, ele trouxe para a gente um resumão, um tudão, ele pegou tudo e fez um apanhado, e lá para João em Apocalipse ele esmiuçou com riqueza de detalhes. Então sim, o evangelho há de ser pregado a todas as pessoas, mas ainda não foi. Existe no mundo a janela 1040, pesquisa aí a janela 1040. Janela 1040 significa um grupo de países que estão compreendidos entre 10 graus de latitude e 40 de longitude, se eu não matei essa aula de geografia. São países que estão ali enquadrados ali no Oriente Médio, por aquela região ali, a maioria está pela região do Oriente Médio, tá? Só você pesquisar na internet aí. Se eu não matei essa aula de geografia, é mais ou menos isso aí que está a janela 1040. O evangelho não entrou lá.
pega Oriente Médio, pega também o Extremo Oriente. Alguém já pregou o Evangelho na Coreia do Norte? O Evangelho vai ter que chegar lá. Nos países muçulmanos, o Evangelho vai ter que chegar lá. E como é que vai chegar no meio de tantas perseguições? De alguma forma vai chegar. Mas a Bíblia diz que vai ter que chegar, para que então venha um fim. Paulo nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo diz isso. O ateu vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. O agnóstico vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. Todos os que professam outras religiões que não são cristãs vão confessar que Jesus é o Senhor. Vão se prostrar e confessar que Jesus é o Senhor. O desviado vai confessar que Jesus é o Senhor. O desigrejado vai confessar que Jesus é o Senhor. Enfim, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Então eu quero que você fique com essa mensagem. E somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem foi o sermão escatológico de Jesus. Tópico 2, o princípio de dores. Que Deus continue abençoando a sua palavra, que ela se faça viva e presente nos nossos corações. E eu te convido a ver esse vídeo com toda a calma, com toda a meditação, com o seu coração bem aberto, tá bom? Muito obrigado que você ficou até aqui, que você teve paciência para me ouvir, você teve paciência para receber da parte do Senhor essa mensagem. Desejo que Ele fale ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, para você toda sexta-feira receber um vídeo novo. Você vai ser notificado, clica no sininho, deixa o like, o comentário e os compartilhamentos também. Você que está vendo no Quai, no TikTok, no Instagram, clica no coraçãozinho, clica no botãozinho para me seguir, para me acompanhar. Dá uma olhadinha na landing page aqui, nos comentários está aqui. Dá uma olhadinha na landing page, compra meus livros, tá? Te espero aqui na próxima semana com a permissão de Deus, tá? Próxima semana vou pregar uma mensagem falando sobre o Natal. Não vai ser o sermão escatológico, não. Vai ser sobre o Natal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.